Bom, e a gente traz agora para a nossa pauta um tema que desde o final de semana vem repercutindo muito nas redes sociais. Muita gente vem nos cobrando, inclusive, para que tratássemos desse assunto aqui no programa, que é o seguinte: o ex-jogador de futebol, comentarista esportivo Walter Casagrande Júnior publicou um texto com ataques à nossa colega de bancada, Ana Paula Henkel, falando sobre posicionamentos políticos da Ana. E por isso fica aberto o espaço aqui, Ana, então, a partir de agora, para que você se posicione mais uma vez a respeito disso. Você já se manifestou nas redes sociais, mas agora também, diante dos nossos ouvintes, espectadores, o espaço é seu, Ana, para que você se posicione a respeito dessas críticas, desses ataques feitos pelo Casagrande. Ana, com você. Sim, Vitor, obrigada. A gente tem que colocar os pingos nos is, né? Então é muito importante a gente esclarecer algumas coisas que hoje já estão aí tentando, há uma tentativa de distorção. Bom, primeiro, ao longo do tempo, Vitor, eu, em momento algum, nunca ataquei a honra de ninguém, a imagem de ninguém, eu nunca fui a página de ninguém, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, para ofender aquela pessoa ou mesmo discordar veementemente atacando ali a honra. Eu escrevo na grande mídia desde de 2017, hoje tenho uma coluna semanal na revista Oeste, nunca usei o meu espaço ali para difamar alguém ou para atacar, fazer ofensas a absolutamente ninguém. Faço o meu trabalho de forma lícita, honesta, seguindo as leis brasileiras, a Constituição Federal. Falo com a minha audiência nas redes sociais e a nossa audiência aqui também nos Pingos todos os dias de uma maneira muito respeitosa. E em contrapartida, né, eu sou atacada aí nas redes, faz parte do jogo, não tem jeito, as pessoas têm todo o direito de discordar de ideias e isso é muito saudável para qualquer democracia sólida. Acontece que o que acontece comigo, muitas vezes as pessoas perdem a mão, elas vão para os ataques vis, baixos, ofensas, calúnias, né, difamação. E no domingo, esse senhor parece que acordou e disse: vou escrever um artigo que eu não vou atacar as ideias da Ana, eu vou atacar a Ana Paula. Eu não vou nem repetir o que ele disse aqui, o artigo está na internet para as pessoas aí lerem. E só para dar um backdrop do que acontece, Vitor, desde 2017, quando o próprio Casagrande criticou aí o Felipe Melo e o Jader, dois jogadores de futebol, por eles se posicionarem a favor do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, eles receberam muitas críticas do Casagrande e eu defendi respeitosamente os dois jogadores e disse que eles têm o direito de concordar ou discordar com todo mundo e que mesmo que eu defenderia até quem defendesse Lula, a liberdade de expressão é protegida na nossa Constituição. Já quando a Carol Solberg aí gritou aquele fora Bolsonaro e que nós aqui defendemos a liberdade de expressão dela de fazer isso, aí o Casagrande disse que ela tinha direito de politicamente discordar. Então, Vitor, agora esse último ataque do Casagrande, que eu venho ignorando vários desde 2017, esse aí extrapolou a liberdade de expressão, ele entrou no campo das ofensas, da injúria, da calúnia, da difamação. E agora a minha conversa com ele vai sair das redes sociais e vai ser no judiciário. Augusto. Olha aqui, o Casagrande, ele foi um bom centroavante, só. Nenhum parentesco com a figura do craque. Eu joguei futebol há muito tempo, acredito que não fiz feio e acho que entendo de futebol pelo menos mais que o Casagrande. Ele é um comentarista medíocre. Ele faz aquele tipo de comentário, né, que a gente ouve com muita frequência na televisão. Não, para abrir a defesa tem que jogar pelas pontas. Quando tem uma retranca muito forte, o drible ajuda. Quer dizer, muito obrigado, a vontade de agradecer, né, o comentário óbvio. Ele fala obviedades. Agora, ele ainda está com a cabeça estacionada nos tempos da tal democracia corintiana. Muito bem, ele e o Sócrates eram um dos líderes, o Sócrates falecido prematuramente e tal, mas eu falo como se estivesse vivo, com a maior naturalidade. Eles acham, por exemplo, que uma das maiores contribuições à democratização do futebol e agora à defesa da democracia ameaçada brasileira
o surgimento das torcidas organizadas. Eu sou palmeirense militante e acho que o surgimento das torcidas organizadas só fez mal ao futebol. As torcidas organizadas afastaram o torcedor comum do futebol, por quê? Porque ela só admite a presença do igualmente fanático. Só. Quem pertence àquela torcida organizada, esse é do bem. Quem não pertence tem que ser exterminado, se possível. As torcidas organizadas de um time, elas não aceitam nem a outra torcida organizada do mesmo time. E, evidentemente, como mostram tiroteios, pancadarias, brigas aí de rua, não aceita a existência do outro torcedor, do outro time. Isso é um fenômeno mundial. A Inglaterra só conseguiu acabar com os torcedores organizados que eles tinham lá e que conseguiam criar problemas no mundo inteiro. Pois bem, o Boulos, por exemplo, escreveu um artigo outro dia, ontem acho, dizendo que a torcida organizada ela é fundamental para a democracia brasileira, porque eles vão se unir e defendê-la. Pois bem, eles não aceitam a existência física do torcedor do outro time. E, como bom defensor de torcida organizada, o Sócrates, ele saúda um negócio desses e acha que não pode existir quem discorde. O que me espanta nesses democratas de manifesto, e o Sócrates é um deles, é se eles não admitem que alguém divirja, que alguém discorde. Ele até se apresenta como quem lançou a Ana Paula, ele entende de vôlei. Casagrande, né? Casagrande. Eu falei... Sócrates. Desculpe. Casagrande lançou a Ana Paula, ela não sabia disso aí também. Desculpe, porque eu lancei a Ana Paula, não está com mania de grandeza, não está bem, não está bem. E defende as torcidas que não aceitam a democracia. O que me causa asco é esse pessoal que está estacionado em outras épocas e acham que discordar deles te transforma num fascista, inimigo da democracia. Quer dizer, são antigos, medíocres e adeptos de ditaduras. Eles todos, Casagrande inclusive, não abrem a boca para falar uma palavra em defesa dos presos políticos cubanos e venezuelanos. E aqui fica celebrando as torcidas que quase se matam ou se matam literalmente quando havia jogos com as arquibancadas repletas, isso acontecia todo domingo. Continua acontecendo com os estádios fechados, que o time do São Paulo outro dia foi agredido por uma torcida organizada e eles chegaram apavorados para o jogo de tal forma que não conseguiu se movimentar em campo. Então esse é o que que diz coisas ácidas sobre a nossa querida Ana Paula, que é melhor em tudo, ter a cabeça em ordem, diz coisas aí perfeitas, mas muito inteligentes, coisa que o Casagrande precisa treinar para fazer no campo que cabe ao comentarista esportivo. Ele devia se preocupar com isso e se tornar um pouco menos medíocre para justificar o salário que ganha. Guilherme Fiuza, o que dizer, Fiuza, diante desse episódio? Lamentável o episódio, foi um ataque bem pesado do Casagrande, do Casão. Eu fico à vontade para falar porque eu acho que é um personagem interessante aí da crônica esportiva. Eu acompanho e tenho muitos amigos no Sport TV, na Globo, enfim, no jornalismo esportivo. Não tem nenhuma prevenção, mas foi um ataque absurdo. Pelo seguinte, o Casagrande, ele segue de alguma maneira uma corrente que era uma corrente muito interessante do João Saldanha, que era assumidamente um comunista, mas o João Saldanha era mesmo um crítico ferrenho das injustiças dentro do futebol, né, dos desmandos, da prepotência dos dirigentes.
E era interessante o papel que o João fazia, e eu acho que o Casagrande procura fazer algo parecido, mas ele é muito intoxicado, na minha impressão, com essa dicotomia, que eu passo quase todos os dias tentando escapar dela. Essa dicotomia, direita-esquerda, progressista, conservador, não sei o quê. O Casagrande, ele tem muito esse hábito de se colocar no lugar de quem está certo, de quem tem comiseração, de quem é solidário contra o mal, que está do outro lado. Eu acho que é meio um muro de Berlim, né, que se recusa a desencarnar. Nesse caso da Ana, a premissa do Casagrande tá equivocada. Está equivocada, porque ele usa uma citação da Ana para dizer, e ele afirma isso, que ela está defendendo um parlamentar que foi preso, né, pelo STF e que é um propagador do ódio e, portanto, a Ana é uma defensora desse tipo, né, de pensamento, de postura reacionária e cheia de ódio. Mas não foi isso que a Ana fez. A Ana jamais defendeu o teor do que foi dito pelo Daniel Silveira. A Ana estava criticando com toda a razão o absurdo de uma prisão que atropelou a imunidade parlamentar, que atropelou o direito à livre expressão do parlamentar, garantido na Constituição, com um gatilho, com uma gambiarra da Lei de Segurança Nacional, que era uma lei usada na ditadura. Então, o que a Ana fez foi isso, né? Foi, do ponto de vista dela, que eu acho que está correto, criticar aquela prisão. E o Casagrande, não sei se de má fé ou por distração, mas dá no mesmo, ele torceu o princípio, ele torceu a intenção da Ana, apresentando-a como alguém que estava defendendo um político brutal que está ali propagando ódio, portanto a Ana é do mal. E aí eu acho que entra nessa dicotomia pobre que muitos seguem, e o Casagrande eventualmente acho que cai nessa tentação de alguma maneira você se promove assim, né? Não que ele precise, não é esse tipo de crítica que eu quero fazer, mas você acaba chamando atenção para uma suposta virtude que você tem. Olha, eu estou apontando aquele ali que é do mal, que não tem empatia, que não tem comiseração. Só que a premissa, Vitor, está errada do Casagrande. A Ana não estava defendendo o teor daquela manifestação lamentável do deputado preso. Ela estava defendendo a ilegalidade da prisão dele. Quer dizer, ela estava criticando a ilegalidade da prisão dele. Para fecharmos, 2 minutinhos para você também. Eu fico assustado com a agressividade de algumas pessoas e não gosto da ideia de usar problemas pessoais para esse debate que é público, né? Um debate de ideias e assim deve continuar. Acho que em algum momento alguém vai virar a chave e impedir que essas agressões gratuitas aconteçam. Eu acho que isso está partindo para um lado muito pessoal e eu acho que a Ana tem razão de ir para a justiça e discutir nesse ramo e não nesse lado e não continuar respondendo. Eu acho até que nem merece resposta um ataque tão rastreiro assim, tão covarde, por que não covarde, né? Então, eu acho que a Ana foi atacada de uma forma desleal, muito desleal, e por uma pessoa que não tem exatamente nenhuma moral para falar de nada de ninguém. É muito simples você sair atirando por aí, sem o escudo protetor, e depois se julgar coitadinho e dizer que foi agredido.